Então, enquanto olhava para o martelo gelatinoso em sua mão, ele se perguntou silenciosamente: o que era aquela luz roxa agora? Ela pode suavizar as coisas? Parece que eu tenho mais do que esses dois tipos de luz. Mas se houver outras como esta luz roxa que eu não havia descoberto, logo em seguida me pergunto quantas são. De qualquer forma, eu deveria investigar a luz roxa primeiro. A luz roxa apareceu quando tropecei no fio e estava prestes a bater na mesa de centro. Lembrar de tudo isso deu a Hanfong uma ideia. Então, enquanto segurava os fios, Hanfong tentou se lembrar da sensação que teve naquele momento. A sensação de estar em uma situação perigosa. E de repente, Hanfong ficou atordoado ao ver suas mãos brilhando com uma luz roxa. Apagado! De fato funcionou. Só de lembrar da situação perigosa de agora a pouco, a luz roxa apareceu. Hanfong afirmou isso um pouco surpreso. Naquele momento, algo mais também chamou sua atenção. Espera aí, essa luz roxa também afeta fios? Isso mesmo! Em sua mão, os fios também haviam se transformado em uma substância gelatinosa. Com essa nova descoberta, Hanfong sabia que a luz roxa poderia ter uma ampla gama de efeitos e poderia haver mais do que apenas suavizar as coisas. Então, Hanfong imediatamente foi para sua cozinha, decidido a testar em outra coisa. Hanfong apanhou uma grande faca de cozinha, fechou os olhos e se preparou para invocar a luz roxa. Segundos depois, ele conseguiu realizar sua invocação e a luz roxa imediatamente fez efeito, amolecendo a faca. Nossa! Funciona em aço também, e a textura é como gelatina, afirmou ele espantado. Então, depois de um tempo, Hanfong testou com sucesso a luz roxa em vários itens que lhe vieram à mente, como seu garfo, colher, um copo de vidro e muitos outros. Depois de tudo isso, ele percebeu que, além de transformar as coisas em gelatina, não havia outras mudanças. E quanto mais tempo a luz roxa fosse usada, mais o objeto ficaria amolecido. Esse efeito era inútil demais e não o ajudaria em nada, refletiu ele. Mas logo em seguida, de repente, teve uma iluminação. Hanfong refletiu em misturar dois tipos de luz, assim como fizera com a luz vermelha. Então ele poderia alcançar um resultado inesperado. Hanfong convocou sua luz verde na mão direita e com a luz roxa na mão esquerda, tentou mudar à força a textura de sua colher gelatinosa, mas falhou. Então, apanhou a faca de cozinha e com esforço, tentou de uma maneira diferente. Hanfong envolveu a faca com sua luz especial. O resultado foi melhor do que esperava. A faca de cozinha não só voltou ao normal, como também ganhou um novo nível de resistência e um fio absurdamente afiado. Isso deixou Hanfong espantado. Animado, ele olhou os itens na mesa e resolveu tentar mais uma vez. Depois de repetir o processo várias vezes, Hanfong confirmou com firmeza uma hipótese que já estava em sua cabeça. Ah, então é isso! Misturando esses dois tipos de luz, dá para mudar o quanto um objeto é duro, e essa dureza vai além do normal. Isso fez surgir uma ideia ousada. Lá fora, na escada do prédio, dois moradores discutiam o que fazer com os mantimentos que tinham pegado à força. Um deles perguntou meio desconfiado: "Mano, você não tá pensando em devolver essa comida toda agora, né?" O outro rebateu dizendo que mal tinha o suficiente para si. "Se a gente entregar, vão ter que dividir com os velhos e com as mulheres." O primeiro concordou, mas ponderou: "Então temos que manter isso em segredo?" "Se descobrirem, tamo ferrado", disse ele. Na mesma hora, um deles mandou o outro virar para trás. O cara curioso virou. No instante em que fez isso, sua cara mudou completamente. A lanterna iluminava a área. A parede de concreto do 10º andar estava se mexendo, inclusive o número escrito nela também. "A parede tá se mexendo", gritou. E do nada, um rosto apareceu nela. Com o tempo, a imagem foi ficando mais clara, até surgir bem na frente do morador assustado. O cara quase se mijou. A coisa parecia um espírito. "Tem um fantasma nesse andar!" gritaram. Cheios de medo, os dois saíram correndo com os mantimentos nas mãos. O tal fantasma, na verdade, tentava sair da parede com dificuldade para respirar. Do outro lado estava Hanfong, que forçava a parede a ficar sólida. Como a parede era enorme, ele teve trabalho para misturar as luzes direito. Quando conseguiu envolver tudo com elas, as energias se fundiram naturalmente. Depois de alguns segundos mexendo na parede gelatinosa, ela ficou completamente sólida. Hanfong estava esgotado, respirando pesado como se tivesse corrido uma maratona. Ele decidiu testar se a parede estava mesmo firme.
pegou um martelão e pensou: hora de ver se deu certo. Com um olhar decidido, levantou o martelo e o lançou com força na parede. Repetiu isso várias vezes, enquanto a nevasca rugia lá fora. Um tempo depois, com os braços tremendo, Hanfong soltou uma risada aliviada. Os testes deram certo. A parede resistiu a tudo e não trincou em nada. Ao mesmo tempo, no subsolo, o cara que tinha roubado a comida apareceu com os itens. Coçando a cabeça e sorrindo sem graça, ele disse que os moradores estavam sem comida, então aquilo era tudo o que tinha conseguido. Só que antes que terminasse de falar, alguém segurou firme em seu ombro e o derrubou no chão. Quem fez isso foi ninguém menos que Jin Qingwen. Em um tom gelado, Jin Qingwen exigiu que o homem revelasse onde tinha escondido toda a comida roubada. "Do que você tá falando? Tá tudo aqui!" disse ele tentando se defender. A multidão só observava a cena. O acusado, com o rosto distorcido de dor, balbuciou com o corpo tremendo. "Para de mentir. Eu te vi pegando 3 sacolas. Só entregou uma. Acha que sou bobo?" "Eu juro, trouxe tudo!" insistiu o sujeito, enquanto Jin apertava seu braço, aumentando a dor. "Vai ficar quieto, é? Então vou fazer você falar nem que seja na marra." Jin, já no limite com as desculpas, estava prestes a ir às vias de fato, até que uma nova figura interrompeu a situação bem na hora. Quem apareceu foi o próprio Homem de Vidro, que segurou gentilmente o braço de Jin, pedindo com o olhar que ele parasse. Jin, sem entender muito bem, perguntou o que ele estava fazendo ali. O Homem de Vidro apenas pediu para ele soltar o rapaz primeiro e que, se houvesse dúvidas, poderiam conversar depois. Jin insistiu que o cara tinha escondido comida de todo mundo. Ainda assim, o Homem de Vidro disse calmamente que sabia de tudo e pediu que deixassem aquilo com ele. Jenny, respeitando o pedido, cedeu na hora e soltou o rapaz, dizendo que só estava agindo daquele jeito por consideração ao Homem de Vidro. Este, por sua vez, estendeu a mão num gesto de apoio e falou: "Tá tudo bem?" Com um sorriso sereno, o Homem de Vidro continuou a conversa. Como num passe de mágica, o acusado voltou algum tempo depois com as outras 2 sacolas que havia escondido. Ele se desculpou, dizendo que tinha uma família com 5 pessoas e que a comida não dava para todos. Quando ia continuar explicando, o Homem de Vidro o interrompeu, entregando a ele suas rações do dia. Disse que naquele momento sua família precisava mais que ele. Isso pegou o sujeito de surpresa, que ficou sem palavras. "Mas, e você? O que vai comer?" questionou ele. "As regras são claras. O que for coletado é dividido conforme a quantidade de pessoas. Mas eu entendo que a situação de vocês é difícil", respondeu. "Então, leve isso logo para sua família." Ao escutar essas palavras, o homem ficou com os olhos marejados, completamente tocado pela bondade do outro. Tremendo, ele agradeceu de coração e, antes de ir embora, gritou pro Homem de Vidro: "Se um dia você precisar de qualquer coisa, é só chamar o velho Wong. Eu farei tudo para ajudar." O Homem de Vidro soltou uma risada com o comentário. Depois disse que, se o velho Wong passasse por dificuldades no futuro, ele também podia contar com ele. Então virou-se para a multidão, segurando as 2 sacolas, e anunciou: "Pessoal, venham pegar suas rações de hoje e voltem para casa com segurança." Ao ouvirem isso, todos ficaram admirados e fizeram o que ele disse. A galera se reuniu ao redor dele enquanto ele entregava os mantimentos aos irmãos Jin, que perguntaram cheios de curiosidade: "Senhor Zhang, como o senhor fez aquele homem devolver a comida escondida e ainda dividir a própria comida? E por que abriu mão da sua parte?" O Homem de Vidro manteve o sorriso e respondeu: "Eu só mostrei a ele uma verdade simples." Isso só deixou os irmãos mais curiosos. Juntos, perguntaram qual era essa verdade. O Homem de Vidro ajustou os óculos e explicou que, ao longo da história do país, muitos confrontos surgiram por causa de interesses entre grupos diferentes, mas esse tipo de coisa é considerado uma questão social. Isso é o que se chama de comportamento coletivo. Se ninguém for pego no flagra, não tem punição. Então eu apenas expliquei que, se ele quebrasse as regras, o grupo ia virar as costas e ele seria tratado como um ladrão qualquer sozinho no mundo. E se algo ruim acontecesse com ele, nem dá pra saber se a justiça resolveria depois que o caos acabasse. Mas antes disso, com certeza teria que encarar a fúria daqueles que ele roubou. Todos ao redor ficaram chocados, admirados mais uma vez com o raciocínio do Homem de Vidro. "Ah, agora faz sentido", disseram. Até o tio Lou, que estava encostado num canto,
pensou que talvez o Homem de Vidro tivesse razão. Em grupos assim, quase sempre tem um líder puxando tudo. Sempre surgem heróis e vilões em tempos de crise. E esse tal de Jiang Shuo claramente não era um qualquer. Enquanto isso, no 11º andar do prédio onde Han Feng morava, as coisas estavam rolando do jeito que vimos antes. Após testar a luz roxa na parede, ele focou na janela. Usando o mesmo método de reforço, Han Feng agora testava a resistência do vidro. Ele bateu várias vezes, até ficar esgotado. E pelo visto, o vidro resistia tão bem quanto a parede endurecida. Não havia nenhuma rachadura, mesmo depois de tanto esforço. Observando o martelo pesado nas mãos, Han Feng pensou que, agora que seu AP estava todo reforçado e testado, o próximo passo seria. Mas antes que pudesse pensar melhor, alguém bateu na porta de repente. Intrigado, ele foi até lá com cautela. Ele não podia arriscar passar pelo mesmo perrengue de antes. Chegou até a imaginar que fosse outro morador querendo invadir e pegar seus suprimentos. Mas ao olhar pelo olho mágico, ficou boquiaberto. Era ninguém menos que a senhorita 38D, a famosa Lee Hyona. E pior, a cena era idêntica àquela que o levou à morte em sua vida passada. Tudo igualzinho. Era aquilo. Foi exatamente nesse ponto que tudo acabou da última vez. Hyona, tremendo, olhou para ele e disse: "Sou eu! Estive pensando muito ultimamente." As falas dela eram as mesmas que ela tinha dito da outra vez. Só nos tempos difíceis que se conhece o amor verdadeiro. Só quem me ama de verdade entrega tudo sem hesitar. E completou: "Se você duvida, abra a porta e encoste no meu coração." Isso fez Han Feng lembrar de tudo, as mesmas palavras exatamente iguais, pensou. E isso só podia significar uma coisa: o outro cara também estava ali fora. Finalmente! Agora eu posso acabar com esses dois malditos de uma vez? Han Feng abriu a porta e correu para pegar sua arma. Mas quando estava prestes a alcançá-la, parou de repente. "Espera!" A energia caiu. Eles estão no escuro e eu exposto. Se eu não acertar os dois de primeira, posso morrer de novo. E usar o choque elétrico só funcionaria se os dois tocassem na maçaneta ao mesmo tempo, o que é impossível. E eu nem sei se esse choque vai dar certo. Com isso em mente, Han Feng tentou controlar os nervos. Han Feng esperava exatamente por esse instante. E finalmente ele tinha chegado. Precisava manter a calma e pensar com clareza, mas antes de tudo, tinha que resolver o problema da luz. Então, desligou o gerador em silêncio. Depois, fechou os olhos, segurando o martelo com as mãos relaxadas e se concentrou. Enquanto respirava fundo, refletiu. A verdadeira ameaça agora não é a Lee Hyona, e sim o cara escondido no escuro. Se eu for lá, preciso acertar ele de primeira e acabar com isso. Mas se eu errar, já era. Então pensou: como posso saber onde ele está antes de abrir a porta? Lembrei que da última vez ele se escondeu atrás da entrada, onde a visão é bloqueada. No passado, ele me atacou daquele ponto, então faz sentido que esteja ali de novo. Pode demorar, mas talvez funcione com um pouco de sorte. Han ativou discretamente sua luz roxa e encostou-a na parede. Do lado de fora, Hyona se perguntava por que ele não respondia. Tentando parecer doce, ela chamou mais uma vez. Han Feng, você tá aí? Por favor, abre a porta! Enquanto isso, Han Feng, quietinho no ponto cego com seu bastão na mão, perguntou: esse cara vale mesmo a pena? Hyona respondeu que sim, dizendo que ele ainda tinha suprimentos e que antes do desastre havia comprado um caminhão de mantimentos. O sujeito deu um sorriso torto ao ouvir isso, satisfeito com a informação. Então esse otário vai nos alimentar por dias? O que ele não percebeu foi que uma parte da parede atrás dele, envolta pela luz roxa, começou a se mexer. Aos poucos, algo começou a se formar ali. A forma foi tomando corpo e virou um martelo. Mas bem nessa hora, o sujeito ouviu um barulho. Assustado, perguntou baixinho para Hyona se ela tinha escutado alguma coisa. Não, que som? Acho que veio de trás de mim. Então ele virou para conferir. No instante em que virou, levou uma pancada violenta no rosto, que o fez cuspir sangue. Alguns dentes voaram junto, e o impacto o jogou no chão na hora, derrubando o bastão. Hyona ficou paralisada, sem entender nada, e quando conseguiu reagir, perguntou o que tinha acontecido. O cara estava caído no chão, tremendo e mudo. Hyona pediu para ele não brincar com aquilo, pois estava assustada. Foi nesse momento que a porta do AP de Han Feng se abriu.
Quando ela virou para olhar, foi recebida com uma rajada branca de gás. Han Fong estava usando um extintor de incêndio direto no rosto dela. E ela gritava como uma sirene. Hyuna estava com os olhos fechados, desesperada, tremendo, implorava para que Han parasse. Mal conseguia respirar. Mesmo assim, Han não recuou. E ela começou a engasgar. Por sorte, o extintor acabou segundos depois. Tossindo forte, Hyuna cambaleou alguns passos para trás. Nesse momento, ouviu um gemido de dor vindo do lado. Ao olhar, ficou chocada. O namorado dela, que havia sido espancado sem piedade, mal conseguia parar de tremer. Era o mesmo cara que a tinha ajudado antes. Toda a comida que ele conseguiu trapaceando e comprando dos outros moradores foi levada quando invadiram seu AP. Sem nada para comer, ele e Hyuna decidiram atacar Han Fong, achando que ele seria um alvo fácil. Só que o que aconteceu ali foi completamente fora do que imaginavam. Hyuna estava em pânico, sem saber o que fazer. O namorado, com a boca cheia de sangue e vários dentes a menos, implorava para ela ajudá-lo. Mas Hyuna ficou muda. Ela não fazia ideia de como agir. Achava que bastava convencer Han Fong a abrir a porta que o resto seria resolvido. Mas bem nesse instante, mãos surgiram das sombras e tentaram agarrá-la. Assustada, ela tropeçou e caiu com tudo. Han Fong quase a pegou, mas conseguiu apenas arrancar alguns fios de cabelo. Hyuna se levantou num pulo e correu como se a vida dela dependesse disso. No meio da correria, ela gritava por ajuda desesperada. Han Fong ficou parado, só observando, irritado com o próprio erro. Quando a viu sumir no fim do corredor, ficou surpreso com o quanto ela corria rápido. Hyuna fugiu tão rápido que parecia estar num treinamento de emergência. Já o sujeito que ficou para trás tentou se levantar. Han Fong logo percebeu e deu-lhe um chute no estômago. Quem disse que você podia levantar, hein? E quando ia continuar o ataque, o cara começou a vomitar e implorou para ele esperar. Você sabe quem é meu pai? Tentou o sujeito. Mas Han Fong não deu nem tempo. Socou o rosto dele com força. Acha mesmo que pode me ameaçar agora? Gritou e acertou outro golpe no queixo. Não tô nem aí pra quem é seu pai. Porque quem tá aqui apanhando é você, não ele. O sujeito levantou a mão tentando se defender. Calma, irmão, eu não tenho nada contra você, disse. Mas antes de terminar, Han Fong já tinha acertado mais um soco. Subiu em cima dele e começou a socar sem parar. Vendo que Han Fong estava decidido a matá-lo, o sujeito perguntou por quê. Por que você quer me matar assim? Minha vida não vale nada pra você? Han Fong continuou socando sem parar, até seu punho ficar coberto de sangue. O rosto do outro virou uma massa inchada, irreconhecível. O corpo dele tremia ainda mais, mas Han Fong ignorava. Pegou o mesmo bastão de ferro que seria usado contra ele e se aproximou. Chorava, entendendo que aquele era o fim do cara. A última coisa que o sujeito pediu foi uma explicação. Por que você tá fazendo isso de verdade? Han Fong respondeu com os dentes cerrados. Para de fingir! Sem hesitar, levantou o bastão e desceu com força na cabeça dele, apagando o sujeito. O sangue se espalhou pelo chão gelado, uma cena quase idêntica à que Han Fong viveu na sua antiga vida. Han Fong, ofegante, lembrou que na vida passada aquele mesmo cara perguntou o motivo de sua morte repentina. E agora, com a adrenalina baixando, ele finalmente percebeu o que tinha feito. Tentou segurar o enjoo tapando a boca, mas não deu certo. Segundos depois, caiu de joelhos e vomitou tudo o que tinha no estômago. Foi aí que ele ouviu algo atrás de si. Ao se virar, viu uma figura conhecida. O verdadeiro olho do rei maligno, a garota que dividia o AP com ele. Ela se agachou, encostou o dedo na poça de sangue no chão e, com o rosto impassível, perguntou se ele precisava de ajuda. A cena corta para um momento depois, com Han Fong sentado diante da garota, que comia tranquilamente. Ele observava, incomodado. Como ela pode agir tão normal depois de tudo isso? Pensava. Aquilo claramente não era a primeira vez dela em algo assim. Essa menina é assustadora. É melhor que ela não fique aqui em casa, concluiu. Tentou convencê-la a ir embora, dizendo que alguém poderia voltar para se vingar e ela acabaria envolvida. Mas ela só deu um e seguiu tomando sua bebida. Han não sabia se ela concordava ou se apenas não se importava. Disse que estava falando aquilo pro bem dela. Ela recusou na hora, dizendo que queria ficar. Han Fong ficou possesso, cerrando os dentes de raiva. Tentou insistir.
É perigoso, você entende? Se ficar aqui, nós dois podemos morrer. Ela terminou o gole, largou o copo na mesa e se levantou com calma. Não precisa se preocupar. Eu sou o verdadeiro olho do rei maligno. Eu vou te ajudar. Disse isso e foi saindo, avisando que sua energia estava no limite e que precisava entrar em hibernação. Han Fong segurou seu braço, pedindo que esperasse. Para de fugir com essas respostas bobas, disse ele. Estou falando de coisas sérias. Ela olhou diretamente para ele, depois para o próprio braço preso pela mão dele e garantiu. Eu prometo que vou te ajudar. Depois disso, girou a maçaneta e abriu a porta do quarto onde estava hospedada. Quando a porta se abriu, Han Fong viu algo lá dentro que o deixou completamente em choque. Ao mesmo tempo, no estacionamento, o pessoal estava em fila para pegar suas rações. Entre eles estava Lee Hyona. Ela aguardava quieta até chegar sua vez. E enquanto recebia a comida, analisava tudo em silêncio. Hyona havia esperado o namorado a noite inteira, mas ele nunca apareceu. Pensava no que teria acontecido. Do ponto de vista dela, ele estava bem. Até que apagou de repente. Será que Han Fong armou tudo aquilo? Será que tinha algo preparado? Mas o que chamou mesmo sua atenção foi o brilho fraco e o calor vindo do AP de Han Fong quando ele abriu a porta. Aquilo significava que ele tinha energia elétrica. Será que se preparou com antecedência para a tempestade? E se ele também estocou um monte de mantimentos? Desgraçado, pensou. Ele me enganou, me deu lixo e guardou o bom para ele. Hyona mordeu os lábios. Preciso ir até a casa dele e ver com meus próprios olhos. Enquanto andava perdida em pensamentos, Hyona acabou esbarrando em alguém. A pessoa virou-se e pediu que ela esperasse. Você é a Lee Hyona, né? Perguntou ele. No estacionamento escuro, ela tentou proteger os olhos da lanterna enquanto o cara, todo animado, oferecia abrigo ao lado de uma fogueira no prédio 5. Tem uma galera reunida lá se aquecendo? Bora com a gente? Hyona logo pensou que o cara era só mais um dos puxa-sacos com segundas intenções. Então, com frieza, recusou dizendo que preferia ir pro seu apartamento mesmo. Agradeceu com educação, mas virou as costas. De repente, o cara agarrou seu braço, tentou convencê-la de novo. Disse que tinha comida, que ela podia passar uns dias com ele e que cuidaria dela. Se aproximou e cochichou no ouvido dela que ela deveria considerar a proposta. Falou que ela podia viver tranquila com ele dali pra frente e que sempre teve um fraquinho por mulheres como ela. Hyona se irritou e se assustou ao mesmo tempo. Achou aquilo nojento. Com força se soltou e gritou pro sujeito desaparecer. Quem você pensa que é? E quem quer sua comida podre? Ele ficou sem reação por um instante, mas logo agarrou a mão dela e disse furioso pra ela parar de fingir. Você tá aí bancando a inocente pra conseguir suprimento, né? Acha que ninguém te viu? Fica se passando por membro do comitê? Hyona não respondeu, só exigiu que ele largasse sua mão, dizendo que estava machucando. Outros moradores começaram a ouvir a conversa e a julgar Hyona, o que a deixou extremamente incomodada. Com raiva, ela reagiu, deu-lhe um tapa na cara com a própria comida e gritou pro cara soltar ela de vez. Ele arregalou os olhos, tomado pela fúria. Sua vadia! Gritou, levantando a lanterna como se fosse dar uma surra nela com aquilo. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, levou um tapa monumental. Foi tão forte que ele literalmente voou e se estatelou contra a parede. A pessoa que o atingiu gritou que era um absurdo um homem atacar uma mulher na frente de todo mundo. A confusão atraiu os olhares de vários moradores, que não conseguiam acreditar no que tinham acabado de ver. Vendo o sujeito caído e tremendo no chão, alguns moradores pensaram que a briga ia continuar. Outros sugeriram chamar o homem de vidro para intervir. A mulher que deu o tapa era a enfermeira Jean, que perguntou com firmeza se Hyona estava ferida. Assustada com a força de Jean, Hyona só levantou a mão e disse que estava bem. Obrigada, respondeu com um sorrisinho nervoso. A enfermeira Jean lhe deu um cartão de visitas, dizendo que se ela precisasse de ajuda médica, podia procurá-la. Hyona, ainda sem graça, recusou educadamente, cobriu o rosto com o lenço e se virou para ir embora, deixando até sua assistente surpresa com a atitude. Só que do nada, o mesmo cara que estava caído pulou e agarrou o cachecol de Jean, jogando-a no chão. Outra desgraçada se metendo onde não deve.
gritou. Fica na tua, ou eu te mato? Com o punho erguido e cego de raiva, ele partiu pra cima dela com tudo. Mas antes que o punho do cara acertasse Jean, uma outra mão o agarrou pelo casaco e o lançou com força no chão gelado. Era a segunda vez que ele levava uma surra em poucos minutos e tremia feito vara verde. Quem apareceu pra salvar o dia foi Leslie. Com um cigarro nos lábios e o olhar afiado, Leslie encarou o agressor e soltou. Nada me enoja mais do que homem que encosta em mulher. O cara tentava se levantar quando o homem de óculos chegou, pedindo espaço e perguntando o que estava acontecendo. Os moradores suspiraram aliviados com a presença dele. Antes que alguém explicasse, o mesmo sujeito gritou: Senhor Jung, essa mulher aí tá se aproveitando. Eu vi ela com aquele riquinho que tava superfaturando tudo. Rayona se virou na hora, negando com firmeza. Mentira! Nunca fiz isso. Você tá falando sério? Um covarde que bate em mulher agora quer se passar por vítima? Lee levantou o punho, pronto pra agir, mas parou ao ver o homem de óculos pegar o cara pelo colarinho com firmeza. Sabe qual é o papel do comitê? Proteger quem mais precisa, garantir que todos tenham o que comer. O cara tremeu na base, pediu desculpas e disse que aquilo não se repetiria. Foi aí que todos perceberam que ele fazia parte do próprio comitê. O homem de vidro soltou ele com desprezo e disse que, se repetisse aquilo, era melhor desaparecer. Depois, virou-se para Leslie e Jean e pediu desculpas por tudo. Me desculpem vocês também, disse encarando os dois. Ainda estão pensando na proposta que fiz? Leslie foi direto, virou as costas e foi embora. Disse que preferia passar fome a fazer parte de um grupo corrupto. Aquela reação pegou todos de surpresa, inclusive Jean. Ela apenas olhou para trás e com seu sorriso gentil respondeu: Desculpa, Sr. Jung. Eu ainda não consigo aceitar esse tipo de método. Mas completou dizendo que, se ele precisasse de ajuda médica para alguém, poderia contar com ela. O homem de óculos apenas agradeceu e ficou ali parado, observando os dois se afastarem, até que uma voz o chamou por trás. Ele se virou e viu Rayona. Com um olhar sedutor, ela se aproximou, agarrou seu braço e disse: Na verdade, sempre te admirei, sabe? Nunca tive coragem de dizer antes, mas agora que o mundo mudou, acho que temos tempo para isso. O homem de vidro, para surpresa dela, recuou. Pela primeira vez na vida, um homem a rejeitava. Ele se afastou com um sorriso educado e disse: Senhorita Lee, acho que a senhora entendeu tudo errado. Eu pedi que se juntassem a mim porque são úteis. Um sabe lutar, o outro cura e você faz o quê? Ele deu as costas e foi embora, deixando Rayona pasma. Mas a frase dele, você não é digna da minha vitória, ficou ecoando na mente dela. Foi aí que ela se lembrou de algo que poderia virar o jogo: o apartamento de Hanfong. As próximas palavras de Rayona fizeram o homem de óculos parar. Ele virou levemente a cabeça e lançou um olhar de canto para ela quando ouviu: Eu sei onde tem suprimento. Muito! E tudo num único lugar. Ela sorriu. E aí, Sr. Jung, tá interessado?